Se as suas palavras fossem alimento, você seria nutrido ou envenenado? Galera, vamos estar falando bastante aqui sobre palavras. Eu tenho convicção, infelizmente, que tem pessoas aqui que perdem oportunidades por não saber lidar com as palavras. Pessoas que pecam por não saber lidar com as palavras, por falarem demais. E até trazendo um pouco da minha trajetória, tenho 28 anos e no auge dos meus 14, 15 anos, hoje quem me vê não parece. Porque se eu tô ali com a galera, eu sou aquela pessoa quieta, pessoa mais... Eu fico mais na minha, não fico mais tranquilo, uma pessoa ali que faz algumas perguntas, eu ouço bem, ouço bastante. Salvo aqueles ambientes que você, quem é o líder ali daquele ambiente, ou eu que estou organizando aquele ambiente, obviamente eu preciso puxar um pouco mais o assunto, preciso falar um pouco mais. Mas normalmente, nos outros ambientes eu sou aquela pessoa mais quieta. Só que nem sempre foi assim. No auge dos meus 14, 15 anos, conforme eu ia falando, galera, eu era aquele cara, o animador da turma, assim, aquele cara brincalhão, extrovertido, brincava com todo mundo, e zoava todo mundo, e falava, e queria fazer com que todo mundo risse. E eu tô lendo um livro que chama Educando Meninos, inclusive recomendo, é um livro cristão, um psicólogo cristão, e ele vai trazer muito ali de boas práticas de como educar meninos, seus filhos meninos. Eu não sou pai ainda, e nem minha esposa ainda não tá grávida, mas já tô me preparando, eu tenho, abrindo um parêntese, eu tenho uma listagem de livros sobre paternidade, eu fui listando ele ao decorrer da minha trajetória, que eu ouvia falar, então é uma listagem de livros que eu tenho sobre isso, eu já comecei a estudar mais sobre assuntos e tudo mais, já me preparando para uma gravidez da Amanda. E aí nesse livro, Educando Meninos, é um psicólogo cristão, em um dos momentos ele fala o seguinte: observa se o seu filho, se o menino ali que você cuida, ele tem esse comportamento, é um menino extremamente brincalhão ali quando tá na escola e tudo mais. Começa a analisar isso, porque normalmente o comportamento esse tipo de comportamento, ele reflete uma insegurança muito grande por trás. Ele reflete algum problema por trás, uma baixa autoestima. E eu vivi isso na prática. Nossa, no auge dos meus 14, 15 anos, por exemplo, hoje, sou até tenho umas entradonas por conta disso. Mas, galera, dos meus, 14 aos meus 20 anos, todo dia, sem exceção, eu usava boné. Todo dia, sem exceção. É uma forma, que os caras ficavam me zoando que eu era, né? Como se eu não fosse mais. Eu ficava me zoando que eu sou testudo e tudo mais, isso foi gerando uma insegurança e eu me escondia através do boné. Hoje tá resolvido, tá? Inclusive, pode até dar uma zoadinha aí, eu deixo. A galera falava, testa de amolar facão, não, testão, TV, como é que é? TV de plasma. Enfim, tinha vários apelidos lá, não lembro agora. E aí, isso gerou uma insegurança, apesar de eu ser descolado e tudo mais, eu tava ali, era o brincalhão, mas isso por trás tinha uma baixa autoestima terrível. Eu tinha uma baixa autoestima muito grande, tanto é que eu fiz um monte de cagada, quem me acompanha há mais tempo sabe, que é problemas com drogas e tudo mais. Isso, outro dia eu falo sobre isso, sobre esse testemunho. Mas muito disso era por conta de querer se encaixar em determinados ambientes, que é fruto de uma insegurança, que era fruto de uma baixa autoestima. O que eu tô dando essa volta? O meu comportamento de 14, 15 anos era um Thiago que falava muito, que zoava muito. E tudo bem, isso era o perfil. E aí o que eu fui observando? Quanto mais maduro você se torna, mais quieto você fica. Louco isso, né? Já parou para pensar nisso? Então eu quero falar muito aqui nesse vídeo sobre palavras. Talvez você fala muito hoje por falta de sabedoria. E isso não é coisa da minha cabeça não, tá, galera? Quero ler aqui com vocês. Eu tenho uma Bíblia bem antiga que minha, ela tá toda surradinha, mas eu tenho muito carinho, porque essa é uma Bíblia que eu fui anotando algumas coisas, principalmente sobre palavras. Lá atrás, não sei se dá para vocês verem aqui, Isso aqui são versículos que eu encontrei no livro de Provérbios, inclusive recomendo demais. Um livro assim que, cara, me ajudou muito, me ajuda muito nesse processo de sabedoria, de viver uma vida correta, próspera, tá? Inclusive. E falando nisso, eu tenho versículos aqui, vários versículos de Provérbios que falam só sobre riqueza e vários versículos de Provérbios que falam só sobre palavras. Galera, eu quero trazer coisas aqui práticas e eu vou mostrar para vocês o quão
ligados a gente precisa ser com palavras. Eu quero trazer exemplos práticos do que eu e minha esposa, a Amanda, a gente faz aqui em relação a palavras. Eu sou enjoado com isso aqui, cara, com palavras. Antes, eu quero ler alguns versículos, tá? Então, assim, ó, tem uma porrada de versículo que fala só sobre palavra. Então, quando você ouvir alguém falar assim, pô, palavras têm poder, não acha que isso é clichê, que isso é um senso comum? Galera, palavras têm poder. Palavras têm muito poder. Tava vendo a história de... Eu tô lendo Gênesis, né, novamente. Aí eu tava vendo a história de Jacó. Tava vendo a história de Abraão, Jacó e Esaú. Abraão, quando ele vai abençoar Isaac, quando ele vai abençoar Jacó e Esaú, Isaac já estava cego, ele chega para abençoar, Jacó ele coloca a roupa de Esaú, porque eles eram gêmeos, Esaú era peludo e Jacó ele não tinha pelo, ele coloca uma roupa de pelo para enganar o teu pai ali, Isaac, justamente porque ele era cego, ele sentia. Cara, na hora que Isaac ele vai dar a bênção sobre Jacó, achando que era Esaú, é aqui, é na palavra. E isso era uma verdade muito grande, ainda é, mas a forma como a gente lida com as palavras hoje, infelizmente está muito clichê, está muito solta, sai qualquer palavra da nossa boca e acha isso normal. E aí Esaú, após ter sido enganado, ele chega lá diante de Isaac e fala: não, mas pô, você deu a bênção pra Jacó, a bênção era pra ser sobre mim, arruma uma outra bênção aí. Óbvio que eu tô usando uma analogia aqui, né? Uma paráfrase aqui, ele não falou exatamente assim, mas eu interpretei dessa forma. Me arruma uma outra bênção aí. Cara, e Isaac poderia muito bem declarar alguma coisa massa ali sobre ele, mas não. Então isso me fez, cara, palavras têm muito poder. Tem muito poder. E o povo de antigamente, eles acreditavam muito forte nessa questão das palavras. Tanto é que é muito comum você ouvir assim, é um contrato feito só no bigode, só na palavra, só no aperto de mão. Porque antigamente, eu quero te incentivar a ser assim, antigamente as pessoas tinham palavra. Eu lembro quando eu era criança, eu falava assim... eu falava que ia fazer alguma coisa, e o cara falava assim, dá ideia então. Aí eu, na minha maluquice, eu falava, ideia de homem. E aí eu falava aquilo. Então tinha muito disso. Enfim. Galera, quero compartilhar com vocês, eu até anotei 3 versículos aqui, e depois eu vou trazer, nesse meio tempo, vou trazer aqui alguns exemplos práticos, tá? Então vamos lá para o livro de Provérbios. Eu deixei anotadinho, ó. Provérbios 10, são vários, vocês viram que é uma listagem aqui, inclusive depois eu posso compartilhar com vocês, se alguém pedir aqui, só se alguém pedir aqui nos comentários, eu compartilho todos os versículos que eu anotei. Provérbios 10, 19, ó. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, em algumas outras versões fala, quem fala demais acaba pecando, mas quem controla a língua é sábio. E aí, novamente, galera, quanto mais sábio, quanto mais maduro você se torna, menos você fala. E é louco isso, porque é um conflito, principalmente pra mim, que eu vivia ali chamando a atenção da galera, zoando, brincando e tudo mais. Cara, é difícil para mim, às vezes, eu estar no ambiente e eu não ser o centro das atenções, porque isso, infelizmente, era algo que me pegava muito no meu coração. Eu buscava o tempo todo ser o centro das atenções, até orgulhosamente falando, né? Até num sentido ruim mesmo. E hoje, pelo fato de eu ficar mais na minha, hoje eu sou bem resolvido com isso. Mas por muito tempo eu ficava assim, cara, será que eu tenho que falar alguma coisa? Será que tá tudo bem? E aí alguém vinha e perguntava, tá tudo bem? Você tá muito quieto? Mas não, é porque quanto mais maduro você se torna, menos você acaba falando, tá? Porque senão você acaba pecando. Então, esse é um versículo. Provérbios 13, 2 e 3, ó, vai falar o seguinte: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Algumas coisas práticas que eu quero trazer aqui para vocês, antes da gente ler Provérbios 17, vou deixar aberto aqui já, Provérbios 17, 27 e 28. Algumas coisas práticas que eu faço aqui, por exemplo, eu tomo muito cuidado com aquilo que sai da minha boca. Um exercício que eu quero propor para você é, tudo aquilo que sair da sua boca, tudo aquilo que você falar que vai fazer, faça.
Você vai observar, e eu quero que você realmente seja incisivo com isso. Você vai observar o tanto de coisa que você fala que vai fazer, mas não faz. Gente, eu falava cada coisa. E assim, pô, vamos fazer um churrasco? Vamos! E aí, só pra incentivar ali a galera e tudo mais. Não, vamos fazer, vai ser em casa ainda. E nunca. Então, várias coisinhas como essa, e aí você acaba, infelizmente, acaba perdendo credibilidade. Por isso que muitas vezes você acaba perdendo oportunidade, porque a pessoa, pô, às vezes ela já sabe que você fala, mas não faz. Então eu quero te desafiar nesse sentido. Comece a ser realmente incisivo e intencional. Se sair da sua boca, eu e a Amanda, minha esposa, a gente até brinca, ó, saiu da sua boca, vai ter que ser feito. Vai ter que fazer. Se sair da sua boca, eu quero te incentivar a fazer. Se não for fazer, não saia da sua boca. Então esse é um baita de um exercício. Não estou falando que é fácil. É difícil. É um exercício difícil. Não é fácil, não. Então, se sair da sua boca, vai ter que fazer. Esse é um exercício prático aqui que eu sempre busco fazer. Outra coisa prática que a gente faz, eu tomo muito cuidado com algumas palavras. Por exemplo, denegrir. Eu sou ligado na semântica das palavras. Denegrir. Denegrir é uma palavra que ela surgiu ali no meio da escravidão e ela tem o tom pejorativo no sentido de racismo. Cara, denegrir, ou seja, isso está denegrindo. Ela surgiu nessa época da escravidão. Tem a questão do criado mudo. Criado mudo é a mesma coisa. Surgiu na época da escravidão. Quem eram os criados? Os criados eram os negros. E eles não podiam falar nada, por isso mudo. E eles quem seguravam lá os itens para os seus senhores. Então tem várias palavrinhas assim que eu não utilizo. Outros exemplos que eu gosto de dar. Às vezes, e principalmente nessa pegada que eu tenho estudado sobre paternidade, às vezes os pais, as mães falam coisas pro filho que às vezes está declarando coisas na vida do filho e ele carrega isso para a vida toda. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, uma mãe que ela o tempo todo ela fala pro filho, ó, não vai ali não, porque ó, a polícia, e eu já ouvi isso, inclusive de familiares. Ó, não vai ali não que a polícia tá ali. Aí a criança ela vai crescendo com medo de polícia. Quem que é que tem medo de polícia, gente? É bandido. E aí ela vai crescendo e vai inconscientemente se associando a quem? A quem tem o mesmo medo. Quem tem o mesmo medo, bandido. Então tem várias coisinhas. Dinheiro, a gente vê, a gente sabe, inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tem já palestra minha aqui sobre isso, falando que a nossa forma de pensar a respeito de dinheiro, ela herda muito da figura de autoridade que a gente tinha na infância. E muito isso é por conta dos pais, né? Pais, tios, avós, enfim, a figura de autoridade ali, as pessoas que cuidavam de você, às vezes um professor, às vezes um padre, um pastor. E às vezes são falas que você vai ouvindo e vai dando como verdade, principalmente quando é criança, não tem esse filtro. Então tem que tomar cuidado, galera. Palavras têm muito poder, você não pode sair replicando qualquer tipo de palavra. Outra coisa que tem que tomar cuidado, música. Música, galera. Música. Ah, quer dizer então que eu só ouço louvor? Não ouço só louvor, mas as músicas que eu ouço, inclusive o louvor, sou muito ligado na letra. Se tá falando alguma coisa ali que, pô, ela vai contra os princípios, eu corto na hora, independente do tipo de música, louvor ou não. Imagina só, e ainda pega aquelas músicas que você fica repetindo, tá saindo palavras da sua boca. Tem uma música que, cara, o toquezinho dela é muito legal. Eu tenho que confessar isso aqui pra vocês. O toquezinho dela é muito legal, mas é uma música diabólica. E é uma desgraça de música. É aquela música, eu não sei cantar ela, mas ela fala: eu sou apenas o P do pecado. E só de eu cantar esse versinho, você já vai lembrar. Gente, ela tá falando que você é o P do pecado, tá repreendido. Não sou P de pecado nenhum, não. Sou filho de Deus. Tem que estar ligado, gente. Ó, já fiquei com essa música na cabeça. E quando eu fico com a música idiota dessa na cabeça, eu coloco um louvor, alguma coisa pra substituir isso. É esse tipo de coisa. Eu e a Amanda, a gente é o tempo todo ligado nisso, galera. É o tempo todo ligado nisso, nessas coisas. Então, pô, toma cuidado com música. Imagina só, se você realmente entende a importância das palavras, que palavras têm poder, que isso impacta a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você faz, imagina você ficar repetindo aquilo o dia todo com música. Ou aquilo na tua mente. E você repete. Isso não só drena a sua energia, mas ela gera um comportamento.
E músicas têm muitas sensações, é cientificamente comprovado, inclusive. Por causa dos batuques, por causa do som, das vibrações, isso gera estímulos, gera sensações. Eu, por exemplo, se eu ouço um funk, cara, na hora eu já remeto ao Thiago lá do passado, que teve problema com droga, bebida e tudo mais, porque na época eu era funkeiro e tudo mais, e eu ouvia funk pra eu me achar o tal, me achar o sabichão. Olha que louco, isso gera um sentimento em mim, eu não posso de jeito nenhum eu ouvir isso. Precisa ser intencional, galera. Precisa ser intencional, tá? Ah, mas é coisa pequena. Gente, tudo é espiritual, não é essa? Nós somos seres espirituais num corpo carnal, num corpo físico, né? Mas nós somos seres espirituais, tudo é espiritual. Não tem dessa de, ah, não, pô, eu vou pro meu trabalho é um trabalho secular, eu vou pra igreja viver o espiritual. Gente, né? Não é fragmentado assim, não, é uma coisa só. Então, o meu trabalho, ele glorifica ao Senhor. Por isso que eu pago imposto em dia, eu pago funcionário em dia. Por isso que eu busco fazer as coisas corretas. Nem sempre a gente acerta, mas eu tô buscando isso. Mas o erro tem que ser um acidente. Precisa ser intencional, tá, galera? Cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que sai da sua boca, cuidado com aquilo que você profere para as outras pessoas. Tem um exemplo que a Amanda me trouxe, a Amanda me destravou muito. Mas antes eu quero ler aqui Provérbios 17, 27 e 28 aqui com vocês. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Controla suas palavras. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Mais uma vez, né? Eu já li esse versículo, senão eu esqueço de falar. Esses dias atrás, uns 2 meses atrás, eu e a Amanda, a gente tava fomos assistir um jogo de futebol com meu sogro e tudo mais. Primeira vez que ele vai no estádio, foi bem bacana. E aí o jogo foi pros pênaltis, aqui da cidade de Londrina. E aí o jogo foi pros pênaltis e tudo mais. E aí o jogador do time adversário, ele foi cobrar o pênalti. E aí eu pensei, tomara que erra, tomara que erra, tomara que erra. A Amanda, ela me deu uma destravada, cara, que tá ligado a palavras e tá ligado à mentalidade, à forma de pensar. Ela falou assim, não torce pro cara errar, torce pro goleiro perder. Olha só, mas não é a mesma coisa? Gente, completamente diferente. Por que é completamente diferente? Eu tô pensando negativamente, eu tô torcendo pro mal do outro. E fora que eu tô proferindo isso. Agora, o outro, que é torcer pro goleiro pegar, eu tô forçando o meu cérebro a pensar positivamente. E eu não tô torcendo pelo mal, eu tô torcendo pelo bem. Mas se você torcer pelo bem, vai ter o mal. Beleza, mas o meu foco tá nas coisas do alto, nas coisas boas. Percebe que é uma questão de ótica e é um esforço. São pequenas coisas, são sutilezas que a gente precisa estar ligeiro, tá? Então a minha provocação aqui com esse vídeo é: sejam intencionais, toma cuidado com aquilo que sai da sua boca. Não seja um portador de más notícias. Galera, fofoca, não se mete em fofoca. Mas é uma fofoquinha simples, eu tô nem aí. Não quero saber da vida dos outros. Não quero ser portador de más notícias. Mas é uma informação que alguém precisa saber, beleza. Se alguém precisa saber, vá, fala direto com a pessoa. Mas eu não quero ser portador de más notícias. Eu quero ser um portador de boas novas. E tem vários outros versículos aqui que falam que da boca do sábio, a justiça, a perseverança, a vida, a prosperidade. Eu quero ser essa pessoa. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, sejam intencionais, e novamente eu quero encerrar esse vídeo com a mesma frase, eu ouvi essa do Caio Carneiro, com a mesma frase que eu comecei. Se as suas palavras fossem alimento, você seria nutrido ou envenenado? Reflita sobre isso, galera. Compartilhe com quem precisa, se inscreva no canal, coloca aqui nos comentários o que você achou e te encontro na próxima. Valeu, meu povo!